Olá, meu nome é Sami, eu sou professor de filosofia. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar continuidade à série de introdução à filosofia, aos vídeos de introdução à filosofia. Falaremos então sobre mito e filosofia e o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, né, as origens, a história da filosofia na Grécia Antiga. Vamos falar um pouco sobre as referências, né? Quando a gente fala em mito, um dos primeiros nomes que aparece, aí, que é natural que apareça, é o de Homero, o poeta Homero. Homero né, é atribuído a Homero as obras Ilíada e Odisseia. Ilíada, que narra a Guerra de Troia, não só a Guerra de Troia, mas também os acontecimentos das relações entre os deuses, né, e alguns fatos, né, digamos assim, fatos, né, que aconteceram no mundo dos deuses e que estão relacionados a essa guerra de Troia. E a Odisseia, que narra a volta de Ulisses para casa, né, o Odisseu. E por fim a Teogonia do Hesíodo, Teogonia que fala sobre o nascimento, a origem dos deuses, né, e, né, consequentemente, como que todo o universo, todo o cosmos foi criado. Ou seja, a teogonia de fato é uma cosmogonia também. Outras referências aqui. A gente pode falar desse artigo do Marcelo Perini, de 2002, se chama Mito e Filosofia, foi publicado na revista Filósofos. Temos o texto do Vernon, Jean-Pierre Vernant, Mito e Religião na Grécia Antiga, tradução de Joana Angélica Dávila. Eu estou usando aqui uma edição da Martins Fontes de 2009. E o texto da coleção Os Pensadores, principalmente a introdução que fala sobre do mito à filosofia, né? A partir da página 5, a edição de 1996, certo? Além desses textos, temos um clássico, né, que é o Paideia, do Werner Jäger, e o texto de História da Filosofia, do Reale Antisérie, edição de 2003, volume 1. Então essas são as referências básicas que eu estou utilizando para essas aulas, para algumas dessas aulas. Então vamos falar um pouco sobre a religião grega, né? A mitologia é um dos elementos da religião grega, né? Quando a gente fala em mito, existe um interesse, e esse interesse é abrangente, né, sobre os contos míticos. Parece que assim todos os grupos humanos têm algum tipo de interesse por algum tipo de mitologia, pela mitologia em geral. Segundo o Marcelo Perini, a filosofia foi a primeira forma de tentar compreender, né, o mito. Contudo, né, apesar disso, muitas vezes a gente encontra um discurso que diferencia a filosofia do mito. A filosofia não é necessariamente algo apartado do mito, ele pode ser considerado algo próximo também, uma convergência com o discurso mítico. A gente pode ver isso em alguns relatos, né? O que seria exatamente o mito? Eu vou falar aqui rapidamente, né? Mas o mito, em geral, é um sistema de explicação fantasioso do mundo, né? Expresso em narrativas que falam de deuses. Esses deuses representam forças, potências da natureza, e com isso é possível explicar alguns fenômenos, certo? O mito, então, faz parte da religião grega, um dos elementos da religião grega, entre outros. A religião grega é caracterizada, né, por ser uma religião politeísta, possui muitas divindades. Além disso, é, é uma religião morta, uma religião extinta, que não é mais praticada, apesar de alguns templos terem sido conservados, não consideramos, né, a religião como uma religião ativa. E é uma religião que definia muito bem os papéis sociais, estava muito associada à vida do grego, né? A formação da cultura grega, em geral, em termos de normas, em termos de comportamento moral, valores, etc. Tá, quando se faz uma pesquisa sobre a religião grega, né, a cultura
e a cultura grega clássica, é interessante que o pesquisador não tente enquadrar essa religião no, nos moldes cristãos, né, que é a religião normalmente do Ocidente, do nosso tempo. Ou seja, os elementos da religião cristã não podem ser buscados na religião grega. Não existe, por exemplo, a ideia de buscar a salvação da alma para os gregos. Não é isso que eles querem, ou que os benefícios sejam vistos apenas como algo para além do mundo, para além da vida, porque a estrutura, né, da religião grega é diferente. De fato, existe uma relação muito próxima dos deuses com a natureza e muitas vezes o grego, né, o grego clássico, ele está procurando os benefícios dentro da religião no próprio mundo, né, no momento em que ele vive, né, não algo para além da vida, não sendo algo para além da vida. E é importante também não desqualificar tais religiões. Segundo Vernon, né, ele diz aqui que alguns pesquisadores, como Fraser e o Harrison, desqualificavam a religião grega, dizendo que são crenças primitivas e práticas mágico-religiosas. Tá, voltando à questão do mito, né? O que seria o mito? Então a gente pode buscar o significado de mito, por exemplo, na etimologia. Então, tratando de etimologia, né, vamos fazer uma leitura aqui de uma parte do texto do Marcelo Perini, que fala sobre algumas possibilidades para a origem do nome mito. Né? Ele fala o seguinte: a evolução semântica de mitos parece, portanto, apontar mais para aproximações do que para oposições com logos. A etimologia da palavra mitos divide os especialistas até os dias de hoje. Há os que propõem uma derivação de mio, que significa fechar, outros fazem derivar de miel, que significa iniciar, instruir, de onde vem também a palavra mistério. Há ainda os que levantam a hipótese de uma ligação com a exclamação mu, ou mu, né, da qual fazem também derivar os vocábulos mio e miel. Supondo que daquele lamento teria nascido termos que indicam emudecer e fazer-se sentir. A explicação que recolhe maior adesão entre os especialistas remete a palavra mito a uma raiz indo-europeia, meud, ou mud, com significados diversos, mais aproximados, de recordar-se, aspirar, preocupar-se, etc. Né? Essa etimologia levaria a palavra grega mitos ao significado fundamental de pensamento, o que é convalidado pelo uso dos termos mitolomai e mytolegel, ou mytolegel, mitologia ou mitologia em Ésquilo, Sófocles e Homero. Em comparação com o campo semântico do vocábulo epos, que também significa palavra, canto, de onde vem a palavra épica, o campo semântico do vocábulo mitos, no sentido geral de palavra formulada, inclui os seguintes sentidos: notícia, mensagem, conto, história, boato, narração, a qual se dá crédito, fábula, saga, lenda. Então, essa citação está na página 308 do texto do Perini. Além dessa citação e dessa proposta, né, comentada de possibilidades de tradução de mito em termos etimológicos, a gente encontra, principalmente em textos didáticos, outras propostas. Por exemplo, miteio, que significaria contar, narrar, falar alguma coisa para outros, e miteu, que é conversar, contar, anunciar, nomear, designar. São também palavras relativamente próximas em termos semânticos, mas que possuem suas peculiaridades, suas diferenças. Né? Voltando então para as nossas referências. Quando a gente fala em mito, né, e a gente procura alguma referência mais categórica, né, do discurso sobre o mito, é natural aparecer os nomes de Homero e de Hesíodo. Né? Segundo o Jagger, né, Werner Jagger, na obra Paideia,
que é sobre educação ou formação do grego, Homero possui um importante papel como educador da cultura grega clássica. A poesia de Homero representa os valores de uma aristocracia. Ele fala da ação educadora desse tipo de poesia. Por exemplo, na página 67 do Paideia, é apresentada uma das importantes funções da narrativa épica, que seria o seguinte: o propósito desses autores é manter, né, abre aspas, né, o propósito desses autores é manter viva na memória do mundo futuro os feitos dos homens e dos deuses. Esse significado, essa referência com a educação, né, para a ética aristocrática de Homero, aparece e é ilustrado muito bem quando se aproxima figuras míticas, né, como a Fênix, e outras figuras, outros personagens que talvez sejam mais sejam históricos de fato, como Aquiles, né? Então você tem uma aproximação da Fênix com Aquiles, de Atena com Telêmaco e com outros, às vezes até com toda uma sociedade, né? A Atena a gente sabe que está muito associada à cultura grega, e isso mostra como que o papel do mito, né, é representado em, por via do modelo, pela via do modelo. Já Hesíodo, né, escreveu a Teogonia. O que, que seria a Teogonia? A Teogonia narra o nascimento, o aparecimento dos deuses. Mas esses deuses, representando forças da natureza, potências da natureza, acaba que faz com que essa narrativa seja também uma cosmogonia. Cosmogonia, né, o cosmos, e gonia, que vem de geneu, significa origem, então origem do cosmos. Ou seja, o texto do Hesíodo narra a origem dos deuses e, por consequência, a origem do cosmos. Quem são essas figuras? Homero e Hesíodo. Opa, né, esse aqui, apesar, Homero em inglês é Homer, né, mas não é esse aqui não. Homero é esse, né, é uma figura controversa, não se sabe ao certo se ele mesmo foi o autor dos versos que aparecem na Ilíada, na Odisseia, mas é atribuído a ele esses cantos, né, essa poesia. E aqui a figura do Hesíodo. Tá, sobre Hesíodo, eu vou trazer aqui uma citação de um texto que é uma adaptação, né, a partir das suas obras, do que seria o que representaria, né, esse nascimento dos deuses e a forma como ele expõe o nascimento dos deuses. Essa citação trata-se de um texto, né, de Claude Posadou, que é uma professora de grego da Universidade de Nanterre, nascida em 1965, e que escreveu, e a gente tem uma tradução em português, de um livro sobre os contos míticos, né? Então, essa é a citação, que diz o seguinte: na origem, nada tinha forma no universo. Todas as coisas se misturavam. Não se sabia o que era terra, mar ou céu. O nome desse abismo, onde tudo se confunde, é bem conhecido: caos. Não por acaso, se dizemos, por exemplo, que um armário está caótico, é porque ele anda precisando de uma arrumação. Não se sabe quanto durou o caos. Aliás, o tempo só começou a passar quando o deus do tempo, Cronos, tornou-se o Senhor Todo-Poderoso do Universo. Não por acaso seu nome aparece na palavra cronômetro. O Cronos é o mais novo dos irmãos titãs, 6 gigantes dotados de uma força descomunal. Não foi por coincidência que o navio Titanic recebeu esse nome. Imaginava-se que nada poderia afundá-lo. As histórias e personagens da mitologia grega continuam por toda parte. Aparecem na literatura, no cinema, na música, na dança, no teatro, na filosofia, na língua que usamos diariamente. Atravessaram séculos e séculos, resistiram a todas as revoluções históricas. Tudo indica que são mesmo imortais, isto é, que viverão para sempre na imaginação da humanidade. Essa citação é interessante porque a gente percebe aí uma espécie de ordem, né, na origem do cosmos. Inicialmente você tem o caos, você tem uma desorganização absoluta e à medida em que as coisas vão se distinguindo, né, você tem
divisões nesse espaço caótico, e essas divisões são bem definidas e bem características, passa a existir uma ordem, né? Por exemplo, o tempo passou a estar ordenado da forma como conhecemos a partir de Cronos. Não existia uma organização do tempo. Contudo, existe ainda uma outra ordem do tempo, chamada Kairos, ou Kairos, né? Kairos tem um sentido de organização não linear. Esse tempo seria representado também como o tempo oportuno, o momento oportuno, ou seja, é o aspecto qualitativo do tempo, né? Cronos seria o quantitativo, a organização quantitativa do tempo, enquanto Kairos seria a organização qualitativa do tempo. Ainda sobre o pensamento de Hesíodo, né, eu vou trazer aqui uma citação do Vernon, que fala um pouco sobre essa origem, né, dos deuses, ou gênese, né, o problema da gênese, e dessa ordem, né, que acontece de maneira sincrônica com a gênese do cosmos. Essa citação é de um livro chamado As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, e se encontra na página 121 desse livro, na tradução em português. Abre aspas. O problema da Gênese, no sentido estrito, fica, pois, nas teogonias, se não inteiramente implícito, pelo menos em segundo plano. O mito não se interroga sobre como um mundo ordenado surgiu do caos. Responde à questão: quem é o Deus soberano? Quem conseguiu reinar sobre o universo? Nesse sentido, a função do mito é estabelecer uma distinção como uma distância entre o que é primeiro do ponto de vista temporal e o que é primeiro do ponto de vista do poder, entre o princípio que está cronologicamente na origem do mundo e o princípio que preside a sua ordenação atual. O mito constitui-se nessa distância, toma-o do próprio objeto de sua narração, descrevendo, por meio da série das gerações divinas, os avatares de soberania até o momento em que uma supremacia está definitiva, põe um termo à elaboração dramática da dinastia. A organização hierarquizada dos múltiplos deuses gregos assume a forma de um cosmo organizado. A organização do cosmo reflete a organização dos deuses e vice-versa. Há algo de divino no mundo e há algo de mundano nas divindades. Existe essa mistura, então, né, entre os aspectos divinos, a organização divina, e a organização natural. Ainda sobre a teogonia, né, ainda sobre o texto também, ainda no texto do Jean-Pierre Vernant, página 122, a gente encontra essa caracterização das grandes linhas, né, no qual as teogonias podem esboçar a imagem do mundo. Ele diz o seguinte, primeira grande linha, né, o universo é uma hierarquia de poderes, análogo em sua estrutura a uma sociedade humana. Não poderia ser corretamente representado por um esquema puramente espacial, nem descrito em termos de posição, de distância, de movimento. Sua ordem complexa e rigorosa exprime relações entre agentes. É constituída por relações de força das escalas de precedência, de autoridade, de dignidade, de vínculos, de domínio e de submissão. Seus aspectos espaciais, níveis cósmicos e direção do espaço, expressam menos propriedades geométricas que diferenças de função, de valor e de classe. 2. Essa ordem não surgiu necessariamente em consequência do jogo ou dinâmica dos elementos que constituem o universo. Foi instituída dramaticamente pela iniciativa de um agente. 3. O mundo é dominado pelo poder excepcional de um agente que aparece único e privilegiado, num plano superior aos outros deuses. O mito projeta-o como soberano sobre o cume do edifício cósmico. É uma monarquia que mantém o equilíbrio entre as potências que constituem o universo, fixando a cada uma seu lugar na hierarquia, delimitando suas atribuições, suas prerrogativas, sua parte da honra. A gente observa, então, nesse quadro, né, com esses 3 tópicos, que o mito representa uma organização do cosmos. Ou seja, aquilo que é organizado no cosmos está descrito nas narrativas míticas. E a narrativa mítica põe ordem no caos que seriam as coisas, né? Ou seja, os deuses de alguma forma estão ordenando a natureza. Uma outra forma de observar isso, ou de entender isso, é pensar que
a narrativa mítica é um modelo, né, de universo, um modelo de cosmos, e o que acontece no mundo natural espelha esse modelo. Tudo bem, o mito é um modelo para os fenômenos naturais. E como se dá essa explicação? Essa explicação, como a gente viu na teogonia, na cosmogonia, se dá pela discussão sobre a origem, né? É, é a origem dos deuses, né, que consegue explicar algumas coisas do mundo. Tudo bem. Mas como o mito narra a origem do mundo e de tudo que há nele? Tem formas, né, de narrativa do mito em relação a essas origens. Por exemplo, o mito procura encontrar o pai e a mãe das coisas e seres. E isso representa a teogonia, né? A genealogia, a busca da árvore genealógica de cada deus. Isso traria as características próprias de cada um desses deuses, de cada uma dessas potências. Por exemplo, os titãs, que são seres às vezes semi-humanos, semidivinos, né? É, os heróis, que é filho de um deus com um humano, ou humanos, ou plantas, né, metais, animais, etc. Quando a gente fala do nascimento de deuses que representam essas coisas, a gente está narrando a origem dessas coisas. Um exemplo seria o nascimento de Eros. Sobre o nascimento de Eros, por exemplo, a gente tem o texto do Banquete, do Platão, fala alguma coisa sobre o nascimento de Eros. Nessa festa estava Poros, que representa a exuberância, né? E Pínia, a pobreza. Então você tinha ali a falta e a exuberância. Houve essa festa, e Poros se relacionou com Pínia, e dessa relação é que nasceu o Eros. E isso explica, por exemplo, as características, né, de Eros, essa falta, né, essa busca constante que existe entre o amante e o amado. Eros tornou-se um seguidor de Afrodite, né? Porque ele foi gerado, né, durante as festas de nascimento da Afrodite. Então existe essa aproximação de Eros com Afrodite. Ou seja, a explicação das características de Eros é dado pelo seu nascimento, né? Outra possibilidade de narrativa sobre a origem das coisas através da rivalidade. Você encontra a rivalidade ou aliança entre os deuses, e isso faz com que alguma coisa no mundo apareça, represente essa rivalidade. Um exemplo está no mito da Guerra de Troia, né? Na Guerra de Troia, como de conhecimento geral, houve uma disputa para saber quem ia ficar com a maçã de ouro, e a escolha foi feita por pares. Essa escolha gerou uma rivalidade entre as deusas, e essa rivalidade representou a rivalidade entre os seres humanos, né? Atenas e Hera ficava do lado dos gregos, enquanto a Afrodite, que foi a escolhida, né, ficou do lado dos troianos. Uma outra forma, né, uma outra maneira que se tem de narrar a origem das coisas é encontrando as recompensas, os castigos que os deuses dão a quem lhes desobedece ou a quem lhes obedece. Quem obedece ganha os benefícios, e quem desobedece acaba sendo punido, tendo os castigos. O exemplo é o mito de Prometeu e Pandora, né? No mito do Prometeu, o Prometeu foi encarregado de dar origem aos seres humanos, de fazer, construir os seres humanos, e como ele já tinha dado as habilidades a todos os outros animais, né, a velocidade, a capacidade de voar, as garras, não sobrou nada para oferecer aos seres humanos. Né? O que Prometeu conseguiu, então, foi roubar uma faísca do fogo divino, que representa consciência e inteligência, e entregar para os seres humanos. Zeus e outros deuses não gostaram disso e acabaram castigando Prometeu, né? Condenaram Prometeu a ficar amarrado, né? E no alto de uma montanha, e seu fígado, ou numa pedra, né?
e seu fígado era devorado por um pássaro todos os dias, e todos os dias seu fígado regenerava. Por exemplo, esse mito, ele dá conta da origem da inteligência humana, das habilidades humanas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos um pouco sobre mito, filosofia, sobre a origem, né, dos deuses. E essa série de vídeos vai continuar. Eu vou trazer outros assuntos relacionados à introdução à filosofia, mas para esse vídeo é o bastante. Obrigado pela atenção e até a próxima.